Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um encontro, mais uma palavra. Eu creio que o Senhor falará grandiosamente ao teu coração em nome de Jesus. Por isso, permita com que o Senhor possa semear hoje no seu coração, que ele seja como terra fértil para que você receba essa palavra e você possa crescer mais e mais naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma satisfação imensa recebê-los. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos, temos mais de 1.400 encontros. E eu creio naquilo que o Senhor está fazendo, eu creio naquilo que o Senhor está edificando na vida de cada um daqueles que passam pelos nossos devocionais diários. E quero te convidar a fazer parte dessa família também. Aproveita e se inscreva no canal, ativa as notificações, participe de um dos nossos canais de comunicação para que você fique por dentro de tudo que acontece nesse devocional, tá bom? Como vocês estão percebendo, hoje está sendo gravado, mas estou de viagem, tenho algumas missões para serem cumpridas, mas eu creio que o Senhor vai abençoar a vida de cada um de vocês. Eu creio que o Senhor dará a resposta que vocês tanto esperam. Hoje quero trabalhar um assunto muito importante, um assunto que certamente vai agregar a vida de cada um de vocês. E como de costume, querido, a você que já nos acompanha, seja muito bem-vindo também. A você que está aqui pela primeira vez, mais uma vez, que você se sinta em casa. Se você é um patrocinador, se você é um membro desse canal, eu te agradeço demais e oro por sua vida para que Deus multiplique 100 por 1 o que você tem abençoado aqui, tá bom? Através da sua contribuição, da sua ajuda, nós conseguimos alcançar mais e mais pessoas. Que Deus possa te abençoar e multiplicar sobre você. Como de costume, desconecte de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e creio que grandes coisas Ele fará. Amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui rendidos, humilhados na Tua presença, Senhor, esperando ouvir atentamente as Tuas palavras, as Tuas direções, para que não venhamos a tomar decisões erradas, para que não venhamos a parar no meio do caminho, porque caímos em armadilhas do inimigo contra nós. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, guia os nossos passos, nos revela, Senhor, cada vez mais a Tua presença, nos revela, Pai, cada vez mais aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E mais uma vez, abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa, Pai, para que eles tenham sabedoria, discernimento, clareza, para em quais mesas eles devem se assentar, em quais lugares eles devem permanecer, quais lugares eles devem continuar caminhando. Pai, eu oro em nome de Jesus. Não permita, Pai, com que eles sejam distraídos pelos inimigos, pelas oportunidades, que eles não se sintam encovardados pelos gigantes que estão diante deles, mas que eles continuem com passos de fé, passos de ousadia dentro daquilo que o Senhor tem dito a eles, da graça e do favor. Eu oro, Pai, para que esse seja um encontro maravilhoso e eles possam ser grandiosamente edificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, 1 Samuel no capítulo 17 narra uma história muito conhecida e eu quero trabalhar hoje com você antes da conquista. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, antes da conquista. 1 Samuel no capítulo 17, ele vai falar sobre algo muito importante, uma história bastante conhecida, que é quando Davi encontra-se com Golias. E a partir do verso 1, vamos lá, vamos trilhar e aprender grandes coisas hoje nessa manhã. Diz o seguinte: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azecá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul?
escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu, de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde, tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães leves e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou novamente seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E Davi disse: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe conforme antes. Até aqui é suficiente, nós lemos o necessário para trabalharmos alguns assuntos muito importantes antes da batalha. Antes da batalha. Nós passamos por grandes adversidades, isso é fato. Isso é fato. Mas eu creio que antes da batalha ser vencida por fora, ela precisa primeiramente ser vencida por dentro. O que você diz a si mesmo tem mais poder do que aquilo que o mundo diz ao seu respeito, do que aquilo que o inimigo fala sobre você. E nesse devocional eu quero falar com você sobre como você está se comportando, se posicionando, conversando consigo mesmo, travando suas batalhas internas antes de ter que travar suas batalhas externas. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você sobre isso é o poder da voz interior. O poder da voz interior. Quem fala mais com você do que você mesmo? Um questionamento que gosto de fazer. Quem é que fala contigo mais do que você mesmo? Você pode estar rodeado por pessoas incríveis, mentores, pastores e amigos, mas a voz mais constante em sua vida é a sua própria, sabia disso? Nessa caminhada, nessa jornada, eu tenho percebido que a nossa forma de nos enxergar, ela está diretamente ligada à forma que nós iremos batalhar. E essa voz pode ser a sua maior aliada ou o seu pior sabotador. O que você diz sobre você mesmo quando ninguém está ouvindo? Davi venceu Golias, mas antes disso, ele venceu a batalha do que ele acreditava sobre si mesmo. E aqui, para você que gosta de anotar, a direção da sua vida segue a conversa que você tem com você mesmo.
A direção da sua vida segue a conversa que você tem com você mesmo. Querido, isso é muito claro e vívido. Se hoje eu não me colocasse no lugar que o Senhor me pediu para estar, a minha própria forma de me enxergar, a minha própria forma de me definir, as minhas próprias palavras internas, elas não me permitiriam estar aqui. Porque eu sou alguém improvável, eu sou alguém que não nasci com muitos dons. Eu creio que o principal dom que Deus me entregou é o dom de aprender. Mas Ele também me entregou o carisma, mas não consigo enxergar outras coisas que vão além disso. E o Senhor me jogou aqui, irmão, no modo hard, faltando outra metade, com uma cabeça grande, irmão, cheio de coisa faltando. Mas eu creio que a graça do Senhor ela vem justamente para suprir as lacunas que nos faltam, para que nós possamos aprender a depender daquilo que Ele é. E não apenas daquilo que Ele faz, depender do que Ele é. Porque quanto mais aprendemos, quanto mais crescemos, quanto mais progredimos na revelação de quem Ele é, mais nós vamos saber quem nós somos nele. E essas lacunas vão sendo preenchidas, esses vazios vão sendo supridos, as minhas faltas, as minhas fragilidades vão sendo ali trabalhadas, alicerçadas, fundamentadas pela graça de Deus, que me capacita naquilo que sou incapaz, que me fortalece naquilo que sou fraco, que me edifica naquilo que não tem fundamento. A graça de Deus é o que me faz permanecer, a graça de Deus é o que me faz continuar, a graça de Deus é o que não permite com que eu seja destruído. Por isso, querido, guarde isso no seu coração. Não permita com que antes das suas batalhas mais importantes, você perca as batalhas mais internas. Aquelas batalhas que só você sabe que luta. Aquelas batalhas que só você sabe que precisa enfrentá-las. Enfrente com coragem, mas principalmente sabendo que maior do que a tua própria opinião sobre si mesmo é a palavra que Deus tem a teu respeito. Maior do que a forma que você se enxerga é a forma que Deus diz que você é. Dessa forma a gente vai conseguir lutar as nossas batalhas sempre e primeiramente crendo em quem Deus é e naquilo que Ele nos fez ser através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Por isso, querido, cuidado com as vozes internas, as vozes que ganham espaço dentro de você, porque nessas batalhas que são ocultas, silenciosas, você passa por tantas coisas e às vezes é tão distraído que diante de um gigante, que a única coisa que ele tem é altura e músculos, você deixa de perceber a aliança que você carrega. E assim como o povo de Israel, diante das muralhas de Jericó, diante daquele povo gigante, se acovardaram porque se esqueceram do Deus que os manteve no deserto e do Deus que liberou sobre eles uma promessa. Amém? Ponto 2, vamos lá. Repetindo, só para que você anote. A direção da sua vida segue a conversa que você tem consigo mesmo. Ponto 2, vamos lá. A humildade que precede a tua promoção. Davi foi ungido rei em 1 Samuel 16. Mas quando seu pai lhe pediu para entregar pão e queijo aos seus irmãos, ele respondeu com humildade. Ele não disse, pai, agora eu sou rei, não posso me colocar nesse lugar de entregador. Não, irmão. Ele acordou de madrugada, fez o que tinha de fazer, cumpriu com suas responsabilidades e não deixou com que a honra e a unção do Senhor pudesse se tornar motivo de vaidade em seu coração. Não permita, querido, que aquilo que Deus te entregue se torne pedra de tropeço para sua vida. Não permita que aquilo que Deus te dá se torne pedra de tropeço para você. Não permita com que a unção que o Senhor te ungiu se torne motivo para que você seja vaidoso. Não permita, porque nada que Deus te entrega é maior do que quem Ele é. Nada daquilo que Deus te entrega é maior do que aquilo que Ele é para você. Isso tem que ficar muito claro na tua jornada de fé. Deus é e sempre será. Deus sempre será, continuará sendo. Deus continuará quem Ele tem que ser. Deus continuará e ponto, irmão. Ele será quem Ele tem que ser. Isso não vai mudar, irmão. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Nós precisamos entender isso. Por mais que a forma que Deus trabalha a gente não saiba quem Ele é, nós temos essa convicção. Ele é imutável. Por isso, querido, tenha humildade. Porque Deus não promove quem é soberbo. Pelo contrário, Deus resiste àquele que é soberbo. Ele dá graça para quem é humilde. E a humildade é nem além e nem aquém. Você é quem Deus o chamou para ser.
Você não é mais e não é menos. Você não é pior e você não é melhor. Você simplesmente é quem Deus te chamou para ser. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Guarde isso na sua vida. Porque o Senhor fará grandes coisas na tua jornada. O Senhor fará grandes coisas na tua caminhada. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? A humildade abre portas que o orgulho jamais abriria. Foi ao obedecer um pedido simples que ele se encontrou com o seu destino profético. Muitos não vencem seus gigantes não porque lhes falta fé, mas porque lhes falta humildade para obedecer quando ninguém está assistindo. Às vezes, diante das tuas pequenas oportunidades estão escondidas as tuas maiores promoções. Meu Deus, irmão! Meu Deus, guarde isso no seu coração. Às vezes é num pedido muito singelo, muito simples, sem nenhum glamour, que o Senhor empacota a tua maior promoção. Quem não é servo quando ninguém vê, nunca será rei quando todos estiverem assistindo. Quem não é servo quando ninguém vê, nunca será rei quando todos estiverem assistindo. Não subestime os pedidos de Deus para sua vida, porque às vezes você acha que diante de um grande pedido virá uma grande promoção, e às vezes Deus quebra padrões em você para testar a humildade e a fidelidade do teu coração, para saber se você continuará sendo alguém de caráter, alguém humilde, mesmo diante de uma pequena missão, uma coisa simples, que não te trará glamour, que não te trará visibilidade, que não te trará reconhecimento, mas te colocará num lugar onde a promoção dele estará te esperando. Querido, nunca subestime como Deus trabalha. Abra o seu coração, seja fiel no pouco e no muito ele te colocará. Vamos lá? Ponto 3. Uma visão de vitória antes da guerra. Ponto 3. Uma visão de vitória antes da guerra. Davi perguntou: o que será feito ao homem que derrotar esse gigante? O que vai ganhar esse homem que derrotar esse gigante? Enquanto todos estavam paralisados pelo medo, ele já enxergava o prêmio da vitória. Ele não viu o gigante como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Essa é a diferença de quem anda por fé e não por vista. Ele não ignorou o tamanho da espada de Golias, mas se lembrou do tamanho da aliança que tinha com Deus. Davi não subestimou o tamanho da espada, mas ele confiou na profundidade, no poder e na graça que ele tinha na aliança para com Deus. E é isso que nós devemos basear a nossa vitória, não nas nossas capacidades, não no tamanho do inimigo, não naquilo que somos ou não passíveis de fazer por causa de um treinamento, por causa de um dom, por causa de uma qualidade, mas sim na aliança que nós temos, que é superior a todas as coisas. A aliança que nós temos com Deus através de Cristo. Quem enxerga pela fé vê gigantes como plataformas para a glória de Deus. Quem enxerga pela fé vê gigantes como plataformas para a glória de Deus. É diante da minha luta contra o meu gigante que o Senhor será glorificado. É diante da minha batalha que o Senhor se revelará. É diante da minha luta que o Senhor será glorificado. E Ele me abençoará para superar as adversidades que estou enfrentando atualmente. Eu não vou perecer. Eu não vou cair. Eu não vou estagnar. Eu não vou paralisar. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei naquele que governa todas as coisas. Eu sei quem é o meu Deus. Por isso, não enxergo a batalha de uma perspectiva de derrota. Pelo contrário, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que morreu na cruz, que foi até aquele madeiro, como um cordeiro silencioso, caminhou por toda a jornada do Calvário, irmão. E pela alegria que lhe foi proposta, cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito, o maior de toda a humanidade. Porque nós agora nos colocamos nesse lugar de derrotados, irmão. Nós não somos derrotados. Nós já somos vitoriosos porque existe um Deus que nos amou primeiro. Nós já somos vitoriosos porque existe um Jesus que morreu por mim e por você, e agora nós podemos ter acesso ao Pai.
Isso é vitória, irmão. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o plano arquitetado do inferno contra nós que não prevaleceu e não prevalecerá. Eu profetizo isso sobre você. Vitória sobre tudo aquilo que se colocou contra nós, que hoje não tem mais poder, porque a palavra do Senhor é maior. Guarda isso no teu coração, meu Deus, irmão. Ponto 4. Saiba quem é o verdadeiro inimigo. Saiba quem é o verdadeiro inimigo. Seu irmão Eliabe tentou desmotivá-lo, zombou, duvidou, acusou, mas Davi não revidou. Ele virou as costas porque não estava fingindo estar ali para ver a batalha. Não porque estava fugindo da briga, mas porque sabia que aquela não era a briga que importava. Ele virou as costas, ele mudou a rota. Não porque ele estava fugindo com medo, mas porque ele estava entendendo quais eram as prioridades e quem eram os verdadeiros inimigos. E às vezes, irmão, nós estamos tão confusos que a gente está lutando contra aqueles que nós deveríamos proteger. Quantos esposos, quantas esposas, quantos maridos, quantas famílias estão indo de mal a pior porque estão lutando contra eles mesmos, quando deveriam protegê-los uns aos outros? Quantos, irmão? Quantas vezes nós estamos paralisados, estagnados, porque nós estamos lutando contra quem nós deveríamos proteger? Cuidado, querido. Saiba discernir quem é o seu verdadeiro inimigo para que você não se coloque em batalha contra aquele que você deveria proteger. Quantos têm perdido batalha? Quantos têm perdido batalhas porque desperdiçam energia lutando com as pessoas erradas? Pare de lutar com pessoas e comece a lutar no seu espírito contra aqueles principados e potestades que se colocam contra você. Desviar sua atenção para o inimigo errado é o primeiro passo para perder no verdadeiro combate. Eu vou repetir. Desviar sua atenção para o inimigo errado é o primeiro passo para perder o verdadeiro combate. Quando você erra o inimigo verdadeiro, irmão, você vai perder o verdadeiro combate. Amém? Cuidado contra quem você está lutando. Cuidado, às vezes não é aquela pessoa chata do teu trabalho, às vezes não é o teu marido, às vezes não são aquelas pessoas que estão ao teu redor, mas sim você mesmo, as tuas próprias inseguranças. E aí as pessoas te incomodam demais, não por aquilo que elas estão fazendo, mas pela forma que você enxerga o que está sendo feito. Irmão, quem está ofendido, qualquer coisa é ofensa. Quem está ofendido, qualquer palavra é ofensa. Quem está machucado, qualquer palavra é ferida. Por isso, cuidado contra quem você tem se levantado para lutar. Cuidado contra quem você tem se colocado para lutar. Em nome de Jesus, guarde o seu coração para que você não esteja em lugares errados, batalhando as batalhas erradas, lutando contra inimigos que não deveria lutar. E agora você está aí, perdido, porque gastou tanto tempo, energia, recursos, e hoje solitário porque estava lutando contra quem você deveria proteger. Amém? Vamos para o último ponto. Trabalhe com o que Deus te deu e lance o nome dele. Ai, meu Deus do céu, irmão. Davi não usou a armadura de Saul, ela era pesada, estranha, desconfortável. Ele foi com o que sabia usar, a sua funda, suas pedras, a sua fé, a sua aliança. E lançou mais do que uma rocha, lançou um nome. Eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, foi nesse momento que Golias caiu. A pedra só evidenciou a queda. Tem horas que nós devemos vencer os nossos gigantes espiritualmente primeiro, para depois, naturalmente, vermos o resultado dessa vitória. Davi se posicionou em aliança, Davi se posicionou em fé, Davi se posicionou para ser a resposta que o povo de Israel precisava. E um pastor se tornou um herói. Não porque ele era bom, mas porque ele era convicto daquilo que havia recebido de Deus. O que te falta muitas vezes não são novas armas, novas estratégias, novas ferramentas, novos acessos. Talvez o que te falta é uma nova convicção
daquilo que Deus te deu. Porque no fim das contas, não é sobre a arma que você usa, é sobre a fé que você carrega. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Não era só física, era espiritual. Não era só uma pedra, era uma palavra. O que o gigante enfrentou foi o nome que está acima de todo nome. Uma palavra, uma aliança que se sobrepõe a todo e qualquer levante contra a sua vida. Guarde isso para a gente finalizar. Você pode ter uma pedra na mão, mas quando lança em nome de Jesus, ela carrega o peso da eternidade. Meu Deus. Você pode ter uma pedra na sua mão, mas quando lançada em nome de Jesus, ela carrega o peso da eternidade. Não é sobre o que você tem, irmão. É sobre quem está com você. Não é sobre as tuas capacidades, mas é sobre aquele que te capacita. Não é sobre aquilo que te falta, mas é aquele que te supre. Não é sobre aquilo que muitas vezes você tem medo, mas é sobre quem está te encorajando para, mesmo com medo, enfrentar os teus gigantes. E eu quero orar por você agora, te abençoar, porque sei que o Senhor tem milagres e maravilhas para fazer na tua vida. E eu quero que você abra o seu coração para que você não se acovarde diante das batalhas, para que você não se perca, não se distraia, para que você entenda que aquilo que Deus te deu é suficiente. Nunca subestime o que Deus te entregou. Amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Pai, obrigado por mais esse encontro, obrigado por essa palavra maravilhosa que veio ao encontro de nossos corações. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu oro por eles, declaro sobre a vida deles e os abençoo para crescer, para prosperar e para romper em tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que caia por terra todo medo, toda angústia, toda ansiedade. Eu oro para que caia por terra tudo aquilo que um dia o inimigo planejou contra eles, mas que permaneça de pé a aliança, a palavra, a promessa e o milagre que um dia foram lançadas dos céus para nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, eu abençoo a vida dos meus irmãos para que, assim como Davi, tenham convicção da aliança que carregam, assim como Davi, tenham convicção daquilo que o Senhor o chamou a fazer, e não venham a se distrair por batalhas que são apenas distrações. Eu oro mais uma vez e declaro, Pai, milagres sobre a vida de todos aqueles que estão aqui nos acompanhando e daqueles que nos acompanharão mais tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Mais um encontro, mais uma palavra, mais um apontamento dos céus. Eu oro para que Deus tenha, de forma muito clara, entrado no seu coração através dessa mensagem, encontrado espaço, encontrado lugar. Eu oro para que Deus possa semear ainda mais convicções no teu coração e você continue mais e mais. Mas se você precisar ainda de ajuda para aprender como ouvir a voz de Deus, como orar, como fazer o teu devocional, como ser constante na vida com Deus, nós temos um treinamento de 10 encontros que vão te levar para mais perto do Senhor, que vão te ensinar sobre como ouvir a voz de Deus, sobre como ser constante na tua vida com Deus, para que você vá além desses devocionais. O preço é irrisório se comparado àquilo que você receberá de conteúdo, porque não são encontros de 5 minutos, são encontros de 20, 30 minutos e ainda tem um desafio de 40 dias na presença para que você possa estar guiado, compartilhando o teu devocional, crescendo todos os dias durante 40 dias. Você recebe um PDF e esse PDF te entrega todos os dias um alvo, um devocional para que você faça de forma guiada. E aí, então, depois desses 40 dias, nós cremos que você estará apto para ter constância na tua caminhada com Deus, tá bom? Se você está nos assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo. Se você está nos assistindo do Instagram, basta ir no link da bio ou digitar devocional e você receberá no seu direct informações mais claras sobre isso. Se você está nos assistindo do TikTok, vai no link da bio também e você encontrará ali a oportunidade para que você consiga mais constância no teu relacionamento com Deus, tá bom? Mas não deixe de participar, é muito bom. Nós temos mais de 800 alunos, estamos chegando ali à marca de 900 alunos e eu creio naquilo que Deus fará. E eu quero, irmão, várias pessoas sendo transformadas, várias pessoas sendo edificadas por aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os teus filhos, os teus afazeres e o Senhor possa ser com você onde quer que você esteja, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos! Forte abraço!